Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu sou o Guilherme Mascarenhas, o seu anfitrião, e este aqui é o seu espaço para meditar nas coisas mais mirabolantes que você pode pensar, por mais óbvias que elas pareçam. Estamos no 5º episódio da 2ª temporada e finalmente consegui fazer uma gravação consecutiva depois de passar um período caracterizado por um hiato enorme. Cá estou eu agora retomando a frequência com que eu posto aqui essas meditações filosóficas para vocês. Se você achou que a minha última reflexão foi um tanto quanto mórbida, prepare-se porque só piora. O episódio de hoje te convida a fazer uma reflexão profunda sobre a morte, mas não da forma como nós estamos acostumados a vê-la. Não é tanto pela morte em si, mas se trata mais de especulações quase certas sobre alguns aspectos que a rodeiam. Então sentem-se e acomodem-se, meus caros ouvintes, porque a viagem nesse trecho está muito louca. O limbo da hipótese. Primeiro, acredito que provavelmente eu não acordaria. Não sentiria mais a maciez dos edredons a me prenderem no meu divã de eterna preguiça. A parte boa é que eu não sentiria mais o peso das minhas pálpebras, pois, paradoxalmente, eu preciso acordar mesmo com sono para não mais senti-lo ao longo do dia. Não que isso adiante muito. Também eu não sentiria o repuxar de meus músculos e tendões ao me espreguiçar. Aquela sensação de liberdade do meu corpo seria nula, pois já não haveria corpo algum. Acredito ainda que não haveria voz no meu bocejar. Minhas cordas vocais já não serviriam mais de nada, pois não há necessidade alguma de palavras no vazio da outra existência. Não haveria como cantar, ou mesmo cantarolar, como um passatempo microscópico dos meus intervalos. Não sentiria prazer algum nas linhas melódicas das canções de amor e de ódio, e nem nos gritos de raiva e desespero. Talvez pudesse haver risadas, mas elas seriam mudas e toda a graça se esvairia, pois não doeria o abdômen e eu não choraria de humor quebrado. Bom, já que não haveria música, também não haveria meu piano, que tanto amei. Amo. Eu não sentiria mais a finura e a violência no deslizar de minhas falanges pelo marfim e pelo ébano. Minhas harmonias tortas e meus assombros melódicos me deixariam só. Mas eu não sentiria falta. Logo explicarei. Não haveria mais os apertos de mão com meus amigos e nem os abraços com minha família. Os sorrisos toscos de quem dizem, então, né? Ou, é isso aí. Seriam invisíveis, pois minha face estaria coberta de neutralidade e desapego, mesmo apesar da morbidez inegável de meus restos, os quais naturalmente seriam roídos pelos vermes da terra, como se fossem a melhor refeição do mundo. Por falar em lanche, eu não mais me deliciaria no tempero capitalista do fast food ou na paz da comida caseira, do arroz fresquinho misturado com alguma invenção culinária que deu certo. Minha boca não se encheria de água e nem de carne, e nem de frango, e nem de feijão, e nem de pudim. Por outro lado, nem de brócolis, nem de quiabo, nem de fígado. Se bem que eu não teria que pagar pela comida, pois não haveria comida pela qual pagar. Isto é, não haveria serviços de streaming, academias, faculdades, parques de diversão, cinemas, igrejas. Não haveria nada que eu pudesse consumir. Acho que nem mesmo o próprio tempo. Ao revés, ele continuaria me consumindo, como já o faz agora, desde que fui concebido. As faturas dos meus cartões continuariam aqui, e a dívida poderia ser remida. As cédulas de crédito poderiam ser rasgadas, pois eu sou um Jesus sem ressurreição, ou seja, para todos os fins, não adiantei de nada.
Pagamentos pendentes seriam perdoados, ao contrário de meus pecados. Por falar em pecados, os meus continuariam, edificados como blocos de pedra em um castelo do meu passado, da minha história. Mas eu já não seria complexado, revoltado, surtado, nem mesmo preocupado ou paranoico. Eu estaria livre de toda a espécie de consciência que me prendesse à responsabilidade ultrajante que é o viver. Eu seria liberto de todo esse peso enfadonho que é o ser. O verbo, não o substantivo. Consequentemente, eu não mais pensaria, acho eu. Logo, eu não escreveria. Não haveria como relatar meus sentimentos a partir do ato de olhar para as pessoas transitando nos pontos de ônibus ou para a paisagem que caminha no vidro. Eu não seria capaz de me comunicar com as estrelas e a lua no céu noturno cristalino e nem com as nuvens à frente do sol vespertino. O frio já não arrepiaria minha pele translúcida e fantasmagórica e eu já não sentiria mais encanto algum por novembro. O lado bom é que eu não mais teria discussões, se bem que não tive muitas. Eu não precisaria desgastar minha moralidade frágil e minha insegurança dialética com as circunstâncias fúteis nos meus arredores. Afinal, tudo acabaria sendo fútil. Meu silêncio seria absoluto e eu não sentiria arrependimento algum por essa ausência. Como resultado desse silêncio, eu já não deverei satisfação alguma para quaisquer pares ou superiores sociais, familiares, laborais ou eclesiásticos. Minha passagem pelo portal do meu apocalipse particular será a minha carta de quitação plena, irretratável e irrevogável das minhas obrigações. Depois de muito tempo, ainda que talvez não seja muito para o seu ponto de vista, eu terei me vingado da maturidade e de todos os seus frutos, da velhice e de sua prole, e do propósito e suas concubinas. Nesse sentido, eu já nem sentiria mais a frieza que você acha que tive agora há pouco. Não haveria mais nada a se sentir. Nada para fazer. Nada para ouvir. Nada para dizer. Talvez nada para ser. Paradoxo, mas e daí? E de que valeriam então as lágrimas que se derramariam pela minha ausência? Do que adiantaria a saudade para um espírito que transcendeu? Qual seria o motivo das palavras não ditas, das confissões escondidas e das paixões não correspondidas? Quanto durariam os 3 meses de luto e a abstinência de remoção dos meus antigos pertences? Que aproveitariam das lições minhas que ninguém aprendeu comigo? Cerimônias são invenções humanas e representam um apego quase inútil à fugacidade da areia em nossa ampulheta. Todo o mais está no futuro do pretérito, eis o limbo da hipótese, pois são conclusões possíveis, não obstante improváveis. Passar-me-ia por tolo, porém, se não cogitasse tamanha escatologia pessoal. Dependendo da minha própria perspectiva momentânea, pode ser tão fácil quanto difícil medir os prós e os contras dessa hipótese tão funesta e tão propícia. Posso estar crescendo demais, tanto quanto posso estar sendo mais infantil do que nunca. Posso estar inequivocamente equivocado, tanto quanto posso estar tão certo quanto gira a Terra. Posso viver mais 100 anos, tanto quanto posso viver só até o próximo minuto. E se eu morresse agora? Senhoras e senhores, esse foi o texto O Limbo da Hipótese. Um texto bastante mórbido, talvez. Eu avisei a vocês no começo. Ele foi escrito em julho de 2023. Deixa eu pegar aqui a anotação. Foi isso mesmo. Foi escrito no dia 21 de julho de 23 e eu fiz uma pequena revisão e atualização 2 dias depois. Eu escrevi num período em que eu estava questionando várias coisas, né? Acho que eu estava triste com alguma coisa, estava um pouco melancólico demais, me sentindo um pouco para baixo. E aí eu comecei a dar lugar a alguns pensamentos intrusivos, sabe?
E por mais que eles não dominem completamente a minha mente, eles pelo menos frutificam em algumas reflexões mirabolantes nesse nível. Eu estava passando por algum tipo de crise existencial, eu acho. E o que melhor do que crise existencial, o que combina mais com crise existencial do que Evangelion? Eu acho que nessa época eu estava assistindo novamente o anime e eu tinha baixado a trilha sonora, as 3 trilhas sonoras completas. E uma das músicas é a Crystalline Night Sky, e essa música deu inspiração para escrever esse texto. Se você for pegar para ouvir, você será capaz de perceber que é uma música bastante contemplativa, minimalista, o que dá a sensação de um vazio de cunho existencial, metafísico, no ouvinte. E eu achei bastante interessante porque eu acho que essa contemplação de um vazio existencial me gerou a pergunta que eu faço ao final do texto. E antes de adentrar ao comentário do texto propriamente dito, passando parágrafo por parágrafo dele, eu acho que seria interessante trazer alguns insights acerca, não da motivação, mas do que o texto em si contém. Por exemplo, eu faço um catálogo das coisas que não existem ainda. Ou seja, em vez de eu narrar a morte em si, e é o que eu mencionei no começo do episódio, eu catalogo várias ausências. Ausência de abraços, ausência dos meus músculos se mexendo, ausência de comida, ausência de deveres, de obrigações, enfim. E além disso, essa ausência me coloca num estado de pós-morte que não transcende. Ou seja, não cheguei ao céu e nem ao inferno. Acho que alguns me tomarão por aniquilacionista. Acho que é essa a palavra. Mas não é isso que eu quero propor aqui. Eu proponho um nada consciente. E ao mesmo tempo eu proponho um materialismo poético. Eu falo do piano, falo do fast food, falo de pudim e brócolis, dos edredons, dos pecados e da fatura de cartão, como se ainda essas coisas fizessem parte da minha existência, mesmo no pós-morte, ainda que na forma de reminiscências. E por fim, eu faço o que chamamos de... Quer dizer, acho que a IA chamou pra mim, né? De Memento Mori invertido. O Memento Mori é aquele conceito que vem do latim, né? Pra se lembrar de que a gente vai morrer. De que a nossa vida é passageira. Só que em vez de eu focar nessa premissa, eu inverto isso e eu coloco sob uma outra ótica. Imagina que você já morreu. O que acontece agora? Então, não é o que vai acontecer, porque a gente já sabe o que vai acontecer, mas é sobre o que acontece depois. E agora, finalmente adentrando o teor do texto, eu começo como normalmente eu começaria o meu dia. Ou melhor, como eu não começaria se eu estivesse morto. Porque qual é a primeira coisa que você faz no dia? Você acorda. Porque você termina o dia anterior dormindo. Por mais que você já termine dormindo no dia posterior, sei lá, 2, 3, 4 da manhã, você termina o seu período pessoal, que você chama de dia, dormindo. Então, é por isso que o seu dia seguinte começa quando você acorda. E por isso que eu digo que primeiro... eu acredito que provavelmente eu não acordaria, porque essa é a premissa do texto. Eu estou falando como se eu já estivesse morto. E aí eu faço toda essa alusão às coisas que rodeiam o meu acordar. Os edredons que me prendem no meu divã de eterna preguiça. E essa expressão, divã de eterna preguiça, eu peguei do filme Happy Feet. É uma fala do Amoroso.
quando o Happy Feet e os outros pinguinzinhos mexicanos lá, eles fazem aquele monte de perguntas sobre os aliens, não sei o que, o amoroso se irrita. E aí ele fala alguma coisa como: agora você me dá licença, vou me retirar para o meu divã de perpétua preguiça. Então eu peguei desse trecho. E eu achei interessante fazer esse paralelo desse divã, que normalmente é uma figura associada a uma consulta com psicólogo ou psiquiatra, com a sua cama. Porque é nela que as pessoas normalmente têm as suas reflexões, ainda que informais ou ainda que mínimas, acerca da sua vida, acerca do rumo que ela está tomando e de como você se vê nesse ambiente, como você se comporta e como você responde a essas circunstâncias que, na maioria das vezes, são muito caóticas, né? Convenhamos, no mundo de hoje, ninguém tá safe. Ninguém. Então, a sua cama vira um divã e o psiquiatra é você mesmo. Talvez. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas é importante refletir sobre os aspectos da vida. E muito embora eu já comece o texto indicando que a natureza dele não será tão amistosa, digamos assim, eu já acrescento ao começo um ponto positivo, que seria o fato de não sentir o peso das pálpebras, ou seja, não sentiria sono. Porque, paradoxalmente, eu preciso acordar mesmo com sono para não mais sentir o sono ao longo do dia. E eu explico isso da seguinte forma: todo mundo precisa acordar, óbvio que precisa, a gente tem que trabalhar, né? A gente precisa viver, em tese. Você tem que fazer seus corres, ninguém vai fazer por você. Por mais que você não faça corre nenhum, a sua inércia também ninguém vai operar a sua inércia por você. É você mesmo. Então você acorda mesmo com sono e ao longo do dia você não sente. Claro, tem muita gente que sente ainda. Mas eu digo não sentir o sono ao longo do dia no contexto de você já não se importar com isso. Ou de ele não fazer tanto efeito diante das suas obrigações. Até mesmo da sua obrigação humana de ficar parado. Pode ser uma coisa meio paradoxal, e por isso que eu falo paradoxalmente no texto. E o fim desse primeiro parágrafo, ele já meio que dá a letra do que se trata o texto. Porque por mais que o leitor possa ter uma pista no começo dele, quando eu digo que eu provavelmente não acordaria, ou seja, a gente supõe que eu morri durante o sono. Eu finalizo o primeiro parágrafo com a certeza dessa especulação. Eu falo que eu não sentiria o repuxar dos músculos e tendões ao me espreguiçar, que é a sensação de liberdade do meu corpo, porque ela seria nula, porque não haveria corpo nenhum, para começar. Então, essa ausência de corpo já demonstra que eu estou falando da morte, mas não da morte em si, do pós-morte. Uma curiosidade que... assim, não me julgue, por favor, mas eu acho que muitos escritores, se não todos, têm essa... Eu não vou dizer deficiência, porque a gente tá muito concentrado em produzir a obra mais do que analisá-la. Então, eu peço auxílio de fontes externas para me dar alguns insights que muito provavelmente eu não percebi numa primeira, segunda ou até terceira leitura. E eu tenho usado a IA para me dar um insight acerca do que esse texto contém, que talvez eu não tenha percebido. E por incrível que pareça, eu fiz uma coisa sem perceber que eu fiz, que foi dividir o texto em três grandes blocos de percepções.
Então, do primeiro parágrafo até o quinto, eu acho, eu trago uma percepção mais sensorial do pós-morte. Começando com o acordar. E aí, o segundo parágrafo, eu falo da minha voz, que não haveria voz no bocejar, as cordas vocais não serviriam de nada, porque não há necessidade nenhuma de palavras no vazio da outra existência. E essa desnecessidade de palavras vem de uma fonte um tanto inusitada, né? Caso vocês conheçam o filme Os Incríveis, e eu tenho quase certeza de que conhecem, vocês vão se lembrar da personagem icônica chamada Edna Moda. Quando ela recebe a primeira visita da Mulher Elástica na mansão enorme, mansão/ateliê, ela fala: olha, Edna, é ótimo te ver de novo, mas eu não tenho ideia do que você tá falando. E aí a Edna meio que tem uma epifania e fala: palavras são inúteis, blá 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 blá. Muito papo, meu amor, muito papo. É por isso que eu tenho que te mostrar a minha obra, é por isso que você está aqui. Então é justamente essa ideia que eu quero passar, porque muito se fala sobre a morte, muito se especula sobre o que ocorre após ela, só que nós só vamos saber de fato quando nós estivermos lá. Quando nós experimentarmos a nossa própria morte. E caramba, esse episódio tá ficando meio mórbido demais. Eu tô ficando com medo. Mas não importa, o show tem que continuar, não é? Só que, em contrapartida, eu tive medo de me opor à ideia que é expressa na obra A Menina que Roubava Livros. E não, eu não assisti ao filme, porque eu não tive coragem, porque já tive várias experiências traumáticas de livros que eu gostei muito e as adaptações para filme foram muito, digamos, muito inferiores. Não corresponderam de forma nenhuma às minhas expectativas. Então eu só li o livro. E o livro, ele dá muita ênfase ao poder das palavras e à importância que elas têm na vida. Todavia, eu acho que esse medo que eu tive de me opor a essa ideia foi logo extirpado quando eu fiz uma reflexão um pouco mais cuidadosa desse contexto. Por que eu digo isso? A Menina que Roubava Livros tem um contexto totalmente diferente do que eu trago aqui nesta obra, O Limbo da Hipótese. Aqui eu estou falando de uma ocasião e talvez um lugar em que as palavras de fato não são necessárias, elas são inúteis porque o que vale é a sua vivência ou não vivência do outro lado da vida. Então, por mais que eu tente expressar em palavras, eu só uso as palavras porque eu estou aqui, no plano físico, vivo, Vivinho da Silva. E A Menina que Roubava Livros se passa num contexto em que as palavras eram importantes porque elas tinham o poder de fortalecer as pessoas, de mudar e moldar ideologias inteiras. É como a palavra do profeta, sabe? Poder para edificar e para derrubar. É sobre isso que se trata. E é num contexto em que as palavras do povo estavam sendo suprimidas por todo o contexto da Guerra Mundial, da opressão de Adolf Hitler, etc. Então, não havia muito que se fazer, exceto se utilizar das palavras. Elas eram o tesouro da humanidade, assim como ainda são hoje. Todavia, o contexto que eu trago aqui é totalmente diferente. E é esse o motivo pelo qual o meu segundo parágrafo versa sobre a ausência de voz, que é uma ausência que não acarreta prejuízo nenhum, porque a voz, sendo uma metonímia de palavras, ou o inverso, né? As palavras sendo uma metonímia da voz, não são necessárias, não mais. E ainda eu traço um paralelo da voz com a música.
E aí, o outro aspecto sensorial desse primeiro bloco de percepções, que é a música. Eu não sentiria mais prazer algum nas linhas melódicas das canções de amor e ódio, e nem dos gritos de raiva e desespero. Então, música e emoções intensas. E além disso, eu contraponho todo esse lance da voz com a risada também, porque a minha risada, pelo menos, indica achar graça em alguma coisa. Claro que às vezes a risada é de desespero, como muitas vezes o é, mas na maioria das vezes eu rio de quê? De humor quebrado. Eu rio de coisas idiotas, e talvez seja por isso que eu pareça ainda ter 20 anos, quando na verdade tenho 30. E o leitor pode achar isso cômico, mas é uma coisa que eu sempre valorizei. Apenas uma curiosidade a título de parênteses. Toda vez que alguém me pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Nossa, mentira! Nunca que eu vou ter 30 anos. E aí, quando eu quero ser um pouco mais... não debochado, mas quero ser um pouco mais ousado, eu vou lá e mostro meu documento com a data de nascimento, 29/9/95. E aí, cara, você tem 30 anos mesmo? Eu falei, tenho, cara, sou cria de 95. Quando na minha aparência eu tenho 20. E imagine se eu não tivesse ainda o cavanhaque. Eu teria 18. O parágrafo seguinte eu dedico inteiramente ao piano, a música no contexto geral e ao piano. E que aí também haveria a ausência desses fatores que eu tanto amo, mas eu não sentiria falta nenhuma. E aí eu falo, logo explicarei. E é nos próximos parágrafos que eu explico, de uma forma bem esparsa até, por que eu não sentiria falta. Apesar de que o leitor já deve ter sido capaz de perceber o motivo. O próximo parágrafo, ele ainda está na classe das percepções sensoriais, em que eu vejo e eu sinto os apertos de mão com os amigos, os abraços com a família, e eu quero dar ênfase a esse trecho que fala dos sorrisos toscos de quem dizem, então, né? Ou, é isso aí. Eu não sei se alguém mais tem essa relação com os pais ou irmãos que... mas eu dou o meu exemplo com a minha mãe. A minha mãe, ela é a pessoa mais amorosa que eu conheço. De todo mundo, ela é a pessoa mais amorosa que eu conheço. E quando estamos aqui em casa, nós estamos fazendo nossas coisas, estamos operacionalizando nossa rotina. E aí, vamos supor que nós já demos bom dia, já fizemos nossas introduções ali diárias. E aí, vamos supor que eu esteja, não sei, indo até a cozinha pegar uma garrafa de água na geladeira e ela tá fazendo arroz. Não tem nada pra se dizer. Absolutamente nada. Porque eu não preciso falar pra ela, mãe, tô indo pegar uma garrafa de água. E ela, filho, tô fazendo arroz. Não, porque a gente já sabe, nós estamos vendo a coisa acontecer. Só que toda vez que nós nos vemos, a gente dá um sorrisinho. Sem motivo nenhum. E por isso que eu falo, esses sorrisos toscos de quem dizem, então, né? Ou, é isso aí. Eu acho que essas coisas minúsculas fazem muita diferença no dia, porque elas indicam que você, entre outras coisas, essas coisinhas indicam que você tá bem com a outra pessoa. Indicam que o relacionamento de vocês é genuíno, que, sabe, não tem ressentimento por nada. Então, não existe motivo pra se preocupar, porque se a outra pessoa tá bem, você também está bem. E aí eu faço uma menção honrosa a Machado de Assis, logo em seguida. Só pra contextualizar, novamente, eu falo que os traços do meu rosto, por causa desses sorrisinhos toscos, seriam invisíveis. Porque o meu rosto estaria coberto de neutralidade e desapego,
Mesmo apesar da morbidez inegável de meus restos. O que eu quero dizer aqui? Que muito embora o meu corpo esteja decomposto, o meu espírito, ou seja, a minha face real da minha alma, estaria coberta de neutralidade e desapego. Porque, a bem da verdade, quando... aliás, a morte, ela é o ultimato, o ápice do desapego. Porque você basicamente vira um espírito. Apenas um espírito. Você passa a transcender desse mundo material. Então, nada, absolutamente nada aqui passa a fazer o menor sentido pra você. O que é material já passou. E aí, voltando ao material, eu falo do meu corpo, que vai estar coberto de morbidez. E aí eu falo dos restos do meu corpo, os quais... E aí eu coloco esse aposto, dizendo que os quais naturalmente seriam roídos pelos vermes da terra, como se fossem a melhor refeição do mundo. Uma menção honrosa a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E esse é o gancho em que eu introduzo o parágrafo seguinte, dizendo que, por falar em lanche, eu não mais me deliciaria no tempero capitalista do fast food, ou seja, eu não sentiria falta nenhuma de McDonald's ou Burger King, enfim. E também não sentiria falta do arroz fresquinho, da comida caseira, misturado com alguma invenção culinária que deu certo. Porque não sei você ou os seus familiares, mas meus pais, eles adoram inventar coisas na cozinha. E dão muito certo essas invenções. Então eu me desapego aqui do meu paladar. Eu falo que a minha boca não se encheria de água, nem de carne, nem de frango, nem de feijão e nem de pudim, que são coisas que eu amo, sabe? Simplesmente amo. E aí eu dou um destaque pro pudim. Eu coloco ele numa frase separada. E por outro lado, também não sentiria falta, não se encheria de brócolis, nem de quiabo, nem de fígado, que são coisas que eu odeio. Pode me julgar à vontade por conta do meu paladar infantil, eu não ligo. Eu inicio aqui então o segundo bloco de percepções que estão na esfera social e existencial. Eu falo que não... E, a bem da verdade, eu pego ainda um gancho da comida, sobre a qual eu falei no parágrafo anterior, e falo, se bem que eu não teria que pagar pela comida, pois não haveria comida pela qual pagar. Ou seja, não haveria nada para consumir. Streaming, academia, faculdade, parques, cinemas, igrejas, absolutamente nada. Porque o tempo já me consumiu por completo. E aqui eu faço uma observação interessante. Eu começo esse segundo trecho do parágrafo dizendo que não haveria nada que eu pudesse consumir, acho que nem o próprio tempo. Porque quando nós estamos vivos... Olha só, eu falo como se eu já tivesse experimentado a morte. releva. Nós temos a ilusão de que nós consumimos tempo. Porque o que a gente faz gasta tempo. Demanda tempo. Só que desde a nossa concepção, é o tempo que nos consome. O tempo é absoluto. E nós estamos inseridos nele. Então, não sei, é uma mistura de filosofia de Dark com Alice através do espelho. E que na minha cabeça faz bastante sentido. Não sei pra vocês. E aí eu faço uma quebra de assunto, mas no mesmo parágrafo... e eu ainda acredito que o próximo trecho esteja bem correlacionado. Eu tinha falado sobre não haver comida pela qual pagar. E o fato desse pagamento está relacionado com os pagamentos que fazemos em geral. As dívidas que nós contraímos. E aí essa quebra me leva a escrever sobre as faturas dos cartões, as cédulas de crédito, enfim. As faturas continuariam aqui. E a dívida poderia até ser remida, porque eu, que fui o beneficiário, em tese, né? Que fui o beneficiário de todas as coisas que eu comprei, já não serviriam mais de nada para o propósito para o qual elas foram concebidas ou adquiridas.
Em seguida eu falo, as cédulas de crédito poderiam ser rasgadas. Eu falo aqui de empréstimos, né? Cédula de crédito tem N naturezas, né? E acho que uma das mais comuns é a de empréstimo. Poderiam ser rasgadas, pois eu sou um Jesus sem ressurreição. Ou seja, para todos os fins, não adiantei de nada. Por que eu comento isso? Se você é cristão, você deve saber que a fé cristã, ela está firmada, ou melhor, a validade dela está firmada na ressurreição de Jesus Cristo. Porque se não houvesse ressurreição, não haveria esperança de retorno, de que ele voltará. Então a nossa fé seria vazia. Ou seja, Jesus não teria adiantado de nada. E é essa a ideia que eu quero trazer para mim, no meu caso, porque a minha morte, ela não tem retorno. Ela é uma ida sem volta, assim como a de todos nós. Então, com relação ao pagamento das dívidas, porque Jesus, ele pagou um preço de sangue, né, de acordo com a fé cristã, por conta do pecado que se instaurou na humanidade, estabelecendo a relação de natureza caída da nossa carne. Então, essa dívida que nós tínhamos para com a eternidade, de fazer com que nós estivéssemos destinados à condenação eterna, porque ninguém, absolutamente ninguém, é incapaz de pecar, Jesus veio e pagou essa dívida com o sangue dele, que era puro, imaculado, porque ele não tem pecado algum. Nunca teve, porque ele é a manifestação da perfeição, ao contrário de nós. Então eu fui um Jesus sem ressurreição, porque eu morri, mas eu não paguei nada. As dívidas que eu contraí ficaram todas. Elas podem até ser perdoadas pelo banco, por alguma pessoa para quem eu devia, mas num sentido geral, a minha dívida continua existindo. Ela só ficou congelada e vai ficar congelada eternamente porque eu morri. Mas adimplida, ou seja, paga, quitada, não. Isso não vai acontecer. A minha morte apenas tornou o seu pagamento impraticável, mas a dívida continua existindo. Essa possibilidade de perdão das minhas dívidas terrenas é um fator que eu contraponho com os meus pecados. E aqui eu não falo do pecado em si pelo qual Jesus morreu, mas eu falo pelos meus pecados diários e, em consequência, pelos nossos, porque todos nós pecamos, né? Fala sério. Convenhamos. Se você fala que você não peca, você é mentiroso. Tá lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Você muito bem poderia ser Jesus. Então, eu falo que os meus pecados, ao contrário de muitas das minhas dívidas, eles ainda permanecem. O que eu quero dizer aqui? As minhas dívidas terrenas, elas podem até ser perdoadas. Cartões de crédito, empréstimo, enfim. Agora, meus pecados é uma coisa mais complicada. Caso não haja arrependimento, não haverá perdão. E por falar em pecados, aí eu entro nessa ideia da falta do perdão dos pecados, porque eles continuariam edificados como blocos de pedra em um castelo do meu passado, da minha história. Então, eu trago uma perspectiva bastante negativista até acerca dos pecados que eu cometi, porque é como se fossem blocos que eu fui amontoando até construir um castelo durante toda a minha história. E esse castelo é visível através do tempo. Então, é uma edificação muito visível, sobretudo para mim mesmo, que fui o construtor, durante todo o tempo que eu vivi. Então, é como se eu dissesse que na hora da morte, eu olhasse para trás e só visse aquele castelo. Só que o lado positivo
que eu tento colocar aqui em contrapartida é que eu não seria mais complexado, revoltado, surtado, nem mesmo preocupado ou paranoico. Porque quando eu transcendo dessa vida para outra, eu basicamente me desvencilho daquela sensação de que eu fiz, eu deixei de fazer, das minhas pendências morais. Não é tanto uma questão espiritual, mas é mais filosófica e moral, se é que você me entende. E esse parágrafo eu finalizo atribuindo um peso muito enfadonho à vida. Eu falo que pelo fato de eu não ser mais complexado, revoltado, etc., eu seria liberto do peso enfadonho que é o ser. E eu coloco entre parênteses o verbo, não o substantivo. Então eu falo não da vida, mas do viver, do ato de viver. No próximo parágrafo, eu introduzo a ausência da minha consciência, dizendo que, consequentemente, eu não mais pensaria. E é uma coisa que eu acho, né? Eu acho que, como espírito, eu não pensaria, não sei. É que a gente tem uma concepção terrena de tudo, então a gente não sabe como que vai ser do outro lado da vida. Então, por isso que eu coloco entre parênteses, acho eu. Enfim, considerando que não pensaria, logo eu não escreveria, a não ser que eu fosse Machado de Assis. Mais uma menção honrosa a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu falo que não haveria como expressar os sentimentos a partir do ato de olhar para as pessoas transitando nos pontos de ônibus ou para a paisagem que caminha no vidro. Eu digo isso porque a maioria das vezes em que eu escrevi, eu estava no ônibus. Inclusive, gerei muitos textos muito bons, voltando para casa do trabalho, olhando pela janela, né, contemplando a vida ordinária do CLT. Bem como a paisagem, seja urbana ou rural, que compunha toda a minha visão. Eu falo também que eu não seria capaz de me comunicar com as estrelas e a lua. E essa comunicação eu não disse e não deixei nem implícito em nenhum lugar do texto, mas eu explico aqui. Eu falo contato, uma comunicação visual, como se eu conseguisse expressar meu sentimento a partir do olhar para a lua no céu noturno cristalino. E esse céu noturno cristalino é a tradução da música que inspirou esse texto. E nem mesmo com as nuvens à frente do sol vespertino. Então, lua e nuvens são dois elementos com os quais eu comunico bastante na minha natureza melancólica, né? Quem é melancólico aqui, o time melancólico vai me entender bastante. O frio já não arrepiaria a minha pele translúcida e fantasmagórica. Porque eu amo frio, né? Vocês sabem, quem me conhece sabe. Eu falo pele translúcida e fantasmagórica porque eu basicamente virei um fantasma. E eu já não sentiria mais encanto algum por novembro. Eu coloco esse mês em específico e eu coloco novembro com letra maiúscula como um caráter da escola simbolista no Brasil. Quem estuda a língua portuguesa vai saber do que eu estou falando. Novembro sempre foi, para mim, um mês de bastante melancolia e de bastante introspecção. Eu costumava escrever bastante em novembro, sobretudo porque marcava um período em que nós estávamos caminhando para o fim do ano. Só que eu tentava expandir esse fim para um fim de modo geral. Do que? Eu não sei. Não sei ao certo. Mas era um fim iminente. Então eu tentava comparar o fim do ano, que estava muito próximo, ao fim de alguma coisa em outra esfera que estaria igualmente próxima. E uma marca disso seria o emblemático Dia de Finados, no dia 2. Então, o mês de novembro em si, ele me traz muitas reflexões interessantes. Só que, do outro lado da vida, novembro já não me faria diferença nenhuma.
O próximo parágrafo, eu entro um pouco mais na minha moralidade, ainda dentro desse bloco social e existencial, falando que eu não teria mais discussões, se bem que não tive muitas. E aí isso já demonstra que eu, em vida, e eu confirmo isso porque eu estou vivo, então eu posso dizer com propriedade, não sou de discussão, não sou de causar conflito, não sou de entrar em embates, não sou esse cara, eu sou da paz, entendeu? Então... por isso que eu falo que quando eu estiver lá do outro lado, eu não precisarei desgastar a minha moralidade frágil e minha insegurança dialética com as circunstâncias fúteis nos meus arredores, porque tudo acabaria sendo fútil. Aqui, enquanto vivo, eu me comporto como se as coisas fossem fúteis, como se as discussões e os motivos delas fossem fúteis, apesar de eu conscientemente, lá no fundo, saber que não são. Mas lá do outro lado tudo seria fútil. E aí eu quero dar ênfase a essa insegurança dialética, não só porque eu tenho muito apreço por essa palavra, dialética, como também representa uma realidade minha, porque eu acho que você vai se identificar a partir de um meme, né? Quando você tá no chuveiro tomando banho e aí você pensa num argumento forte pra você ter rebatido uma discussão que você teve há 3, 4 anos com alguma pessoa. Então, eu sou bem isso. A insegurança dialética é o fator que me nega a argumentação imediata. Então, eu só penso no argumento perfeito muito depois que a discussão já acabou e que a pessoa já até se esqueceu de mim, que dirá do que aconteceu. O meu silêncio seria absoluto e eu não sentiria arrependimento algum por essa ausência. Então, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a omissão ela é motivo de catástrofes pessoais. Só que a minha omissão após a morte é uma coisa que não apenas me agrada, como também não seria motivo de arrependimento. Ou seja, eu estou em silêncio, não me importo, eu estou em silêncio. E aí já vem o gancho pro próximo parágrafo, e eu pego o silêncio para fazer dele um motivo para o fato de eu não dever satisfação nenhuma para absolutamente ninguém. Ninguém. E aí eu dou ênfase para esse trecho em que eu digo minha passagem pelo portal do meu apocalipse particular, ou seja, o apocalipse ele é a revelação das últimas coisas. Então as minhas últimas coisas que culminam na minha morte será a minha carta de quitação plena, irretratável e irrevogável das minhas obrigações. Então, eu posso estar devendo dinheiro, posso estar devendo, sei lá, devolver um livro, devolver algum item qualquer, uma caneta, um perfume, gente, sei lá. Enfim, qualquer coisa, eu posso estar devendo alguma coisa, mas moralmente falando, não devo mais nada a ninguém. O meu silêncio foi definidamente estabelecido pela minha morte. Eu finalizo o parágrafo dizendo que eu terei me vingado da maturidade e de todos os seus frutos, da velhice e de sua prole, e do propósito e suas concubinas. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui, que acho que a esse ponto até eu fico um pouco inseguro de tentar. Eu terei me vingado da maturidade, porque à medida que a gente vive e a gente cresce, precisamos amadurecer. Então, eu já não deverei mais nada no aspecto de maturidade. Eu não precisarei da maturidade para absolutamente nada. E a maturidade vem com os seus acessórios. Atenção, resiliência, enfim, N coisas. Que são todos os seus frutos. Eu terei me vingado também da velhice e de sua prole. A velhice vem com o quê? Desânimo, enfado, peso. Já falei desânimo, né? Enfim... rugas. Eu terei me livrado das rugas. E também terei me vingado do propósito e suas concubinas. Propósito, para o que eu estou aqui nesse mundo, o que eu vim fazer aqui. Com a minha morte já não terei propósito nenhum, e muito provavelmente ele terá sido cumprido, até porque quem controla todas essas coisas é Deus. Se está cumprido, se não está, é Deus quem sabe, é Deus quem sempre soube e é Deus quem sempre determinou.
do propósito e suas concubinas. Aí eu falo dos deveres do propósito, seu investimento em tempo, seu investimento em relacionamentos interpessoais, tudo isso terá ficado pra trás. Eu terei me vingado por quê? Porque, no fundo, o meu espírito, ele deseja aniquilar a minha carne, certo? Por mais que nem sempre consiga. Seja em que aspecto que for. Porque tem o aspecto da luta, né? Que o apóstolo Paulo fala, da carne contra o espírito. E também acerca da transcendência. E esse aspecto sou eu quem estou colocando aqui. O propósito do espírito é ser livre. Então, já terá ocorrido a libertação em detrimento da carne. E agora eu começo o último bloco de percepções. E aí eu entro no campo mais metafísico. E para concluir essa minha viagem, eu não sentiria mais a frieza que você, e aí eu dialogo diretamente com o leitor, que você acha que eu tive agora há pouco. Então quem lê esse texto pode ter a seguinte percepção: nossa, mas você foi muito frio agora, você é um insensível. Mas é claro, na morte não haverá sensibilidade alguma para as coisas que ficaram por aqui e que nós intrinsecamente damos valor porque estamos vivos. Não sei, o seu próprio tato com o seu corpo, a moralidade que você estabelece consigo mesmo e com as outras pessoas, enfim, todas essas coisas terão passado, então não há motivo para se compadecer disso. Porque não haveria mais nada a se sentir, nada pra fazer, nada pra ouvir, nada pra dizer e talvez nada para ser. E aí, um parênteses, paradoxo, mas e daí? Eu falo muito de paradoxo nesse texto porque acho que toda a ideia gira em torno de um paradoxo, como se eu estivesse lá do outro lado da vida para explicar. Mas eu sempre deixo claro que eu acredito, eu presumo, eu especulo, então não há motivo para você discordar de mim, é só uma especulação. E aí o próximo parágrafo é uma série de questionamentos bastante fortes até. De que valeriam então as lágrimas que se derramariam pela minha ausência, a saudade para um espírito que transcendeu, enfim, muitas coisas. Paixões não correspondidas, as confissões escondidas. Então, para mim, que já estou lá, do que adianta o luto? Do que adianta a pessoa, meus familiares, que seja, continuarem com as minhas coisas, os meus pertences pessoais alocados no meu quarto? De que adianta isso? Pra mim, já não vai adiantar mais de nada. Eu já não estou mais aqui. Eu já não estarei. Eu ainda estou aqui. Como o Neymar, eu ainda estou aqui. Eu avanço então no próximo parágrafo dizendo que cerimônias são invenções humanas. Por quê? O espírito não tem cerimônia. O espírito, ele simplesmente existe numa esfera que para nós é incompreensível. E essas cerimônias representam um apego quase inútil à fugacidade da areia em nossa ampulheta, que aqui é uma metáfora para o tempo. Esse apego, eu digo que ele é quase inútil e não totalmente inútil, por quê? Nós, os vivos, claro, precisamos de sentir emoções de vez em quando, né? Às vezes essas emoções são muito intensas. Então o que nós fazemos? Criamos cerimônias para canalizar essas emoções. E de vez em quando, por que não, né? Fortalecer os laços entre uns e outros. É uma coisa até louvável, mas para o que realmente importa, que sou eu, que me fui, não adianta de nada. Mas para quem fica, acaba se tornando um objeto de consolo. Vamos lá, penúltimo parágrafo. Todo o mais está no futuro do pretérito. Então, aqui eu tenho um texto com muitas especulações, e ele é marcado por viveria, seria, que são verbos que estão no futuro do pretérito.
Porque essa é a marca da narrativa especulativa, certo? Então, eu seria, mas é incerto. Eu viveria ou morreria, mas é incerto. Então, são coisas que aconteceriam diante da satisfação de uma condição X ou Y. Então aqui eu estou apenas especulando se porventura eu morresse, ou seja, a condição da minha morte fosse satisfeita, essas coisas todas aconteceriam ou deixariam de acontecer. E certamente haveria essas ausências que eu me dispus a elencar durante o texto. Eu finalizo então dizendo que eu precisava fazer essa reflexão das minhas últimas coisas, ou seja, porque eu me consideraria um tolo se eu não cogitasse tamanha escatologia pessoal. Para quem não sabe, a escatologia, pelo menos no âmbito da teologia, é o estudo das últimas coisas que haverão de acontecer. E existe uma forte ligação entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel nessa disciplina teológica. Então, a minha escatologia pessoal é uma... Quer dizer, a reflexão sobre essas últimas coisas e sobre o que acontece depois, pra mim é uma coisa necessária. Por quê? E aqui talvez vai uma lição de moral que eu acabei de elaborar. Pode me inspirar a viver de uma forma melhor, porque vai me fazer refletir sobre o legado que eu deixei. Não que eu vá me importar com isso quando eu virar um espírito, mas enfim. E sobre o quanto eu podia experimentar da eternidade enquanto em vida. Eu acho que isso é muito importante. Só que, como toda especulação, existe uma chance de 50% de estar certo ou errado. E aí eu faço essa dualidade para encerrar esse parágrafo. Posso estar crescendo demais, tanto quanto posso estar sendo mais infantil do que nunca. Posso estar inequivocamente equivocado, ou seja, é muito certo que eu estou errado, tanto quanto posso estar tão certo quanto gira a Terra. E, por fim, posso viver mais 100 anos, tanto quanto posso viver só até o próximo minuto. Ou seja, eu não sei. Não está no meu controle. E aí eu finalizo com a pergunta emblemática. E se eu morresse agora? E é um convite para que você, meu leitor, meu ouvinte, faça essa mesma pergunta a si mesmo. E deixe, por uma vez na eternidade, como disse a Anna em Frozen, os pensamentos intrusivos te levarem a fazer N perguntas sobre N fatores da sua vida ou para mais além da sua existência. E se você morresse agora? E se eu morresse agora? Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu confesso que foi o mais longo que eu gravei até aqui. E, sinceramente, eu me sinto muito feliz. Tenho muito orgulho de ter gravado esse episódio. Sinceramente, eu considero que esse foi um dos melhores textos que eu escrevi na vida. Seja pela minha esfera criativa, né? Por ter elencado o assunto de uma forma... Eu acho que até de forma um pouco original. Talvez a ideia já tenha sido um pouco explorada, mas a narrativa como... Um narrador que beira entre a onisciência e a especulação, eu acho que foi uma abordagem bastante interessante acerca do que acontece após a morte e que serve como reflexão para nós hoje de decidirmos mudar a nossa vida para um caminho X ou Y. Então eu espero que você viva intensamente, por mais que você não viva tudo aquilo que você quis ou que você sonhou, que você viva de forma intensa tudo aquilo que você vive. Então, esse é meu voto pra você, meu caro leitor. Reflita, e se você morresse agora? O que aconteceria depois? E também o que aconteceria para aqueles que ficarem na sua ausência e na ausência de tudo aquilo que você deixou?
Se você gostou desse episódio, eu peço que você dê uma moralzinha aí, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like no vídeo do YouTube que vai estar disponível. Também deixe um comentário aqui no podcast ou no vídeo do YouTube. E também me chame no Instagram, caso você queira refletir junto comigo. Então, meus caros, fiquem com essa reflexão, fiquem com essa bomba aí que eu soltei e vou embora. Um forte abraço e até a próxima reflexão, até o próximo trecho dessa viagem loucamente genial acerca da nossa existência. Fui!